gente, vem! Fala galera, beleza? Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no nosso canal. Hoje a gente vai falar sobre habilitação aqui no Quebec. A gente vai contar como foi o nosso processo e como funciona a parte teórica e a parte prática. A gente vai mostrar como você estuda para a prova teórica e para a prova prática e no final do vídeo a gente vai dar dicas importantíssimas para quem quer passar na prova prática. Dicas que a gente conseguiu com uma professora. Então a gente usou essas dicas e foi muito importante. Já passamos para alguns amigos que também utilizaram e passaram também. Então não sai daí, assiste o vídeo até o final que você não vai se arrepender. Nós vamos contar como foi o nosso processo há 2 anos atrás. Nós fizemos o processo para quem já tem habilitação no Brasil. Então, como funciona? Para quem já tem habilitação no Brasil, você não precisa fazer a autoescola. Você entra em contato com o SAC, que é como se fosse o Detran aqui de Quebec, e aí você agenda com uma data para você ir lá, na verdade, abrir seu dossiê pessoalmente. Então você tem que levar uma documentação, essa documentação ela tem no site do SAC, ou quando você liga e conversa com o atendente, você explica que você quer abrir um dossiê, ele já vai te falar todos os documentos. A gente não vai passar quais são, porque a gente fez o processo há 2 anos atrás, então pode ser que tenha mudado. Mas não era nada demais, era a habilitação no Brasil traduzida, que a gente traduziu no consulado, permite de trabalho, comprovante de endereço, não era nada demais. Então, depois de você ter feito e marcado o rendezvous, normalmente demora um pouco, tá? Quando a gente demorou, a gente conseguiu uma data para 1 mês e meio depois, se eu não me engano. Depois do Covid, eu sei que piorou bastante essa espera. Mas você já pode começar a se preparar para fazer a prova. Então, no próprio site do SAC, tem um PDF que você consegue fazer o download, e lá tem todas as regras. Por mais que você dirija barbaridade, seja um piloto de Fórmula 1 igual a Bruna, aqui você vai ter que dar uma estudada porque as regras são diferentes. Então você pode utilizar esse PDF ou então fazer o que a maioria das pessoas fazem. Existem sites e no próprio site do SAC que tem os simulados. Então você consegue estudar a partir desses simulados. Então você vai respondendo as perguntas e você vai aprendendo lá como funcionam as regras, como são as placas e por aí vai. Então aqui eu vou colocar agora para vocês verem como funciona o site, né? Então tem esse site aqui, então você consegue entrar no site, vai aqui nas opções, então vocês podem ver que tem vários links, né? Com vários tipos de prova, de acordo com cada categoria, e aí você consegue entrar aqui nas perguntas e aí você já começa a responder. Então você tem aqui a placa, por exemplo. Qual é essa placa? E você tem as opções embaixo. Você clica na opção e vai para a próxima. Acertou, errou, até você ir aprendendo para que serve cada placa. Esse é para a parte de placa. Tem esse outro site aqui também, que você também tem aqui as opções para as perguntas, né? Então aqui você tem a opção de carro e a opção de moto, e aqui para baixo você tem mais algumas opções para você fazer os simulados. Então, basicamente, é entrar no simulado, gente, e ir fazendo, até você aprender para que serve cada placa, as regras, como funciona e por aí vai. Tipo, é muita coisa diferente do Brasil. E a prova, a gente pode dizer que a gente estudou só pelo simulado e a prova é praticamente o simulado. Se você seguir o simulado, provavelmente você vai sair bem na prova. Tem um outro amigo nosso que fez uma coisa diferente que eu achei legal. Quem já está aqui no Canadá, se vai fazer a prova ainda agora, ele foi na rua e ficava tirando foto das placas e procurando em casa qual que era essa placa. Então é uma coisa legal também para você aprendendo para fazer a prova. Eu não tenho carro, não tenho teto. Se você ainda está aqui no nosso canal assistindo esse vídeo, não deixe de assistir o final, porque nós vamos dar dicas muito importantes para vocês passarem nessa prova. Depois de ter estudado e estar preparado, né, para fazer a prova teórica, chega o grande dia. Então você vai lá no SAC,
onde você agendou, tem vários, né? Você vai lá para fazer a sua prova. Então, como a Bruna disse, você faz todo aquele processo e aí depois é só ser aguardado que eles vão te chamar. Chamou, você entra lá, são vários computadores, como se fosse uma lan house mesmo, você faz no computador a prova. E aí... Você coloca um fone de ouvido. Sim, e aí começa a brincadeira. Lembra um pouco o jogo do milhão, quem já brincou aí do jogo do milhão. São todas alternativas, então tem lá a pergunta e as alternativas embaixo. E aí você seleciona, quando você seleciona a opção que você acha que é a correta e dá um próximo, aí ele dá um tempinho e aí ele fala... Bonne réponse. Se for certo, se não, dançou. Antes de você entrar na sala também, eles perguntam qual a língua que você quer fazer a prova. E aí eu lembro que tinha inglês, francês, espanhol e chinês, eu acho, alguma coisa assim. Mas tinha acho que umas 4 tipos de línguas. E isso é muito legal, porque, por exemplo, eu falo francês e inglês. Então, dependendo do que você pega na prova, existem várias palavrinhas em francês que é um vocabulário específico para isso, que normalmente a gente não estuda. Então, por exemplo, a Bruna ela teve um problema que ela tinha uma pergunta que estava falando do airbag, Sim. Só que estava em francês. E eu não sabia, eu ficava lá naquela pergunta um tempão. A hora que eu falei, tinha uma opção para poder mudar de língua. Então eu cliquei lá e aí eu vi que estava que era airbag. Então, você consegue escolher a prova em um idioma, mas durante a prova você consegue mudar a pergunta ou a prova inteira para outro idioma. Então, de repente, se tem alguma pergunta que você está lá, não entendeu muito bem, você tem essa opção de mudar o idioma para dar uma ajudada. Então, quando eu fui fazer a prova, a moça falou, todos falavam para mim, fica tranquila, faz a prova sossegada, não tem tempo para terminar. Então, o que eu fiz? Tranquilona. A minha prova, lembro que era 1h da tarde. A gente chegou 1h da tarde, só que até fazer o processo da foto, verificação de documentação, abertura de dossiê, pagamento, a gente foi fazer a prova mesmo, era umas 3h30, eu acho. Sim, então falaram para mim, vai com Deus, tranquila, não se preocupa, não tem hora para terminar, não tem estresse. Você pode ficar em uma pergunta lá 40 dias. Falei, tudo bem, vou ficar lá sossegada. E daí nisso fui fazendo a prova, comecei a ouvir que tava ficando tudo bem quietinho do meu lado. E eu ouvi a moça passando e falando pro menino do lado, tudo em francês. Acabou o tempo, tal, falou com ele. Aí eu pensei, deve ser só com ele, né? Então eu fiquei cegada lá, continuando minha provinha. Aí daqui a pouco ela veio em mim e ela falou, a gente vai fechar, já acabou já. Eu falei, mas falaram pra mim que não tem hora pra terminar. Não tem hora pra terminar, você pode chegar na segunda-feira de manhã e fica fazendo a prova até o ano que vem, não tem problema, não tem tempo. E aí eu peguei e falei, mas como assim? Agora eu tava em uma dessas daí, eu tinha acabado a primeira, que era, não sei se é 12 ou 16, a primeira parte. Tava na segunda parte e nisso eu perguntei pra ela o que a gente pode fazer, porque eu já tava terminando a prova, né? E aí ela meio que trancou a minha prova e eu voltei na próxima semana pra continuar essas últimas questões. Eu acho que faltava 3 questões pra eu terminar. E aí eu fui, voltei e passei. Bom, e se acontece de você não passar na prova, você tem que reagendar. E aí você, se eu não me engano, você tem que aguardar 28 dias para refazer a prova. Novamente, só a parte que você bombou. E aí você vai lá, faz a parte que você bombou e se passar, aí o sistema ele já libera para você fazer o pedido para a prova prática. Já aparece lá, você entra, escolhe onde você quer fazer a prova, o dia, a hora, e aí você faz o agendamento para a prova prática. Bom, e então... Depois da prova teórica, marcou a prova prática. Como que a gente estuda para a prova prática? Praticando. Existem 2 formas. Ou você pode ir numa autoescola e fazer algumas aulas, ou você pode perguntar para amigos, ou você pode marcar uma aula, que foi o que a gente fez. Porque assim, gente, eu particularmente achei bem mais fácil que a prova do Brasil. Primeiro, o carro
você pode fazer no seu carro. Sim. Então é um carro que você conhece, só vai você e o instrutor, não é igual no Brasil, que por exemplo, eu quando fiz a prova fui com mais 4 pessoas dentro do carro. Então você está acostumado, você e o professor, o carro está leve, você põe mais 3 caboclos atrás, o carro muda totalmente. Então, o carro não é automático, então não tem perigo de morrer, então o nervosismo ali já facilita bastante. A diferença é que a prova ela é mais demorada, demora uns Pois é. 30 minutos. 45. Eu acho que 45 é o máximo. Então, é bem tranquilo. Eu achei mais tranquilo que a do Brasil. Então, nós estudamos, a gente pagou uma pessoa de Quebec, a gente morava em Montreal na época, e ela passou várias dicas, ela fez um percurso com a gente, mostrando como funciona, quais são as necessidades para a prova daqui de Quebec. Uhum. Então foi muito legal, ela deu dicas muito, muito importantes, que inclusive são as dicas que a gente vai passar no final do vídeo. Nós usamos, deu certo, já passei para amigos e também deu certo. Então não sai daí, que nós vamos falar dessas dicas no final do vídeo. Bom, então depois de ter feito a aula, né, peguei todas as dicas, pratiquei bastante, porque tem muitas coisas que nós no Brasil não somos acostumados a fazer. Uhum. Então a única forma de você se habituar a começar a fazer isso não tem como, é praticando. Então a gente, principalmente nos dias mais próximos da prova, eu dirigia exatamente como eu ia dirigir na prova. E só assim para você decorar e conseguir fazer tudo o que você precisa fazer. Então, como funciona? No dia lá, você chega para o rendezvous, eu fui com o nosso carro mesmo, a Bruna também, estaciona lá, e aí você entra, faz tudo que tem que fazer. Ele pega uma placa que você vai e coloca essa placa em cima do carro para mostrar para os outros motoristas que você está fazendo a prova. Depois disso, No meu foi ele que colocou, a moça que colocou no meu carro. No do Carlos foi ele mesmo que teve que colocar a placa. Só para as pessoas injustiça, né? Por que eu tive que pôr e ela não? saberem. Você é homem forte. Bom, então, depois disso, eles fazem umas verificações no carro, porque, por exemplo, você pode alugar um carro de autoescola ou você pode fazer no seu. Só que você tem que fazer no seu, para você fazer no seu, tem que estar tudo bonitinho, tudo funcionando, tudo certinho. Uhum. Então eles fazem verificação de luz, farol, seta, buzina, freio, e também uma muito importante que é o freio de mão. Uhum. Então você com o freio de mão do carro puxado, você coloca o carro para andar e solta o carro. Então aí o carro vai tentar andar e o freio de mão tem que segurar. Uhum. Se ele não segurar, se o freio de mão estiver ruim, o carro não vai ser aprovado e você não vai conseguir fazer a prova com o seu carro. Uhum. Depois que você sai com o carro, você testou, fez todos os testes, tá tudo ok. A gente sai com o carro normal, igual você dirige normal, sai do estacionamento. Normalmente aqui eles começam em um estacionamento do próprio lugar que a gente vai fazer. Do saque. E a gente sai do estacionamento e vai para as ruas, é tipo um bairro, né? Então ela vai te guiando, falando na próxima, depois, antes das ruas, ela vai te falando, igual na prova do carro no Brasil mesmo, entra à esquerda, entra à direita, tal. E daí ela vai depois a gente pega, é uma coisa diferente que a gente não faz no Brasil. No Brasil a gente anda 10 por hora, né? E aqui a gente tem que andar conforme o limite de velocidade de cada rua. Isso. Por exemplo, teve uma que eu peguei, era 50 por hora, eu tava 40. Ela falou, aqui é 50, então você tem que andar a 50, não precisa andar a 40, 39, que eles vão falar, nossa, essa menina pisa forte. O ideal é, primeiro, não passar jamais do limite, sim, mas também não ficar muito abaixo do limite. Uhum. Então, tipo, se é 50, fica nos 45, por aí vai. Uhum. Uma coisa legal, que às vezes as pessoas têm muito medo, a gente fez no inverno. É bom porque não tem tanto pedestre, não tem ciclista, você pode ir mais devagar por causa da neve. Sim. As faixas de trânsito, elas ficam meio apagadas, então você não precisa andar perfeitamente. Exatamente, é verdade. Então tem muita gente que tem medo, mas eu particularmente indico fazer no inverno. Óbvio, não num dia que tem tempestade, mas é mais tranquilo fazer no inverno. Eles toleram mais algumas coisinhas, você vai mais devagar, então eles toleram mais.
Bom, e aí depois de você ter feito todo o percurso, que normalmente dura uma meia hora, 40 minutos, depende do instrutor, você volta pro lugar de onde você saiu. No Aí estacionamento. tem a última parte, que é dar uma rézinha no carro, estacionar o carro de ré, que é uma das dicas que a gente vai passar no final do vídeo. Sim. E feito tudo isso, vem o veredito. O veredito é... O meu foi, passou. O meu foi... ela chegou... A gente chegou, estacionou tudo. Aí ela começou a falar algumas coisinhas, alguns errinhos que eu tive, que o pedestre estava quase chegando perto do carro, era para ter prestado um pouquinho mais de atenção, e começou a falar, e aí eu não entendi que ela tinha falado para mim, parabéns, você passou. Aí eu saí do carro, continuei, então eu vou lá, né, dentro, ela falou para eu entrar, tal. Aí eu entrei, eu fiquei pensando, será que eu passei, se eu não passei, né? Aí fiquei lá, não mandei mensagem pro Carlos, nada, eu nem sabia se tinha passado ou não. Aí a hora que eu fui fazer o pagamento lá, fui no caixa, aí o rapaz olhou meu documento, ele falou, felicitação! Aí eu, então quer dizer que eu já passei. Então daí eu fiquei feliz, porque, nossa, eu pensava, tipo, se eu não passar, esquece, porque no Brasil eu passei só na terceira. Então foi um trauma muito forte. Bração. Não é? Então, como funciona? Acabou a prova, normalmente, se você entender, ele já te dá o veredito no carro. Se você passou, você vai novamente lá dentro do saque e aí você vai fazer o pagamento da taxa, se eu não me engano são $90, e aí eles já vão te dar um papelzinho que é a sua carteira temporária. Então você já está habilitado e você pode dirigir com esse papelzinho. E depois chega pelo correio a sua habilitação, a verdadeira, a original, que é a que você usa todo dia. Então, se você já estudou para sua prova teórica, já passou, agora chegou a hora de estudar para sua prova prática. Então, chegou o momento da gente dar as nossas dicas para você ir bem nessa prova. Bom, então vamos lá. A primeira dica que a gente vai dar vai começar a prova. Eles têm um esquema de como você deve iniciar e como você deve parar, encerrar a prova. Então você vai imaginar um ponto de interrogação. O que é isso? A primeira parte, onde começa aqui o ponto de interrogação, aqui, então você vai ligar o carro. É a chave. Continuando, você vai engatar a marcha. E por último, no final do ponto de interrogação, você vai soltar o freio de mão. Isso para o nosso carro, que o freio de mão é aqui, próximo ao câmbio. Se for um carro que é no pé, aí então vai ser, primeira parte, ligar o carro, engatar o carro e o freio de mão. Então é como se fosse um ponto de interrogação. Quando você acaba a prova, você faz o mesmo movimento, só que ao contrário. Então você parou o carro, você vai puxar o freio de mão, você vai desengatar, colocar o carro no parque e desligar o carro. Dica número 2, a gente vai falar sobre o ponto cego, que normalmente no Brasil a gente não dá tanta atenção, a gente olha muito para o retrovisor, né? Para os retrovisores, a gente não fica se virando no carro para olhar. Aqui tem que se virar para olhar. Então, começando, você começa. Bom, funciona assim. Qualquer movimento que você vá fazer, se você vai mudar de faixa, se você chegou num pare, num cruzamento, você vai dobrar à direita, vai dobrar à esquerda, um semáforo que você vai virar para qualquer lado que for, você precisa fazer o ponto cego. Sim. Se você não fizer, você bomba. E como funciona esse ponto cego? Na verdade, o início desse movimento ele é dividido em 3 partes. Então eu vou virar para a minha esquerda, a primeira parte, eu olho no retrovisor central, olho no meu retrovisor do lado esquerdo e aí eu faço o ponto cego, que você praticamente tem que olhar na janela do passageiro aqui. Ó. E gente, não é só uma olhadinha rápida e pronto. Você precisa mostrar para o instrutor que você está olhando. É um teatro, você tem que fazer um teatro. Literalmente. Se você fizer muito rapidinho e voltar, ele vai lá marcar que você não olha o ponto cego. Então, para a esquerda e para a direita é sempre a mesma coisa. Primeira parte, olhou o retrovisor central, olhou o retrovisor do lado que você vai virar e faz o movimento do ponto cego.
Se for possível, dá até uma virada no tronco, não vira só o pescoço, para enfatizar o movimento, para o instrutor ver que você está olhando o ponto cego. Teve uma amiga minha que falava também que tinha que ser queixo no ombro. Então, virar assim, se lembrar que tá virando bem assim a cabeça mesmo. Se você quiser mesmo virar o tronco, é melhor ainda, né? Porque ele vai ver esse movimento seu. Bom, como a Bruna já tinha dito anteriormente, a velocidade é um ponto muito importante, então você não pode jamais passar do limite de velocidade da via e também não pode andar muito devagar. Então, se é uma via de 50, você vai andar uns 45, 48. Se é a 30, você vai andar uns 25, sempre próximo do limite, mas nunca a mais, nunca muito abaixo. Bom, a outra dica são as placas de pare. Aqui, diferente do Brasil, que normalmente a gente só dá uma diminuída na velocidade, olha e vai, não, aqui você realmente tem que parar o carro. Até ele dar um tranquinho, sabe? Quando o carro para, que ele faz um... Então, durante a prova, é obrigatório fazer isso. E se você não viu uma placa e atravessou a placa, perdeu, é gravíssima, você vai ter que refazer a prova. Então, como funciona? Nós temos duas placas de pare, como vocês podem ver aqui. Essa primeira placa, que é só a placa sozinha, ela funciona da seguinte forma. Como vocês podem ver no vídeo, você tem que parar duas vezes. A primeira vez, você normalmente para na linha onde a placa está. Então, vamos supor, tem a esquina, a placa está aqui, assim, ó. Então, você vai parar a primeira vez na linha onde a placa está, parada completa, até o carro fazer o tranquinho. Aí você vai olhar para a sua esquerda, olha para a direita, olha novamente para a esquerda. Essa primeira parada é para você ver os pedestres. Se não tem pedestre, ok. Aí você vai novamente até a esquina, onde você vai conseguir olhar e ver se você vai poder ir, se não tem carro vindo. E aí você vai parar novamente até o carro dar o tranquinho. Não esquece da seta, direita ou esquerda, dependendo para onde o instrutor pediu para você virar, e aí você pode seguir. Lembrando de fazer o ponto cego. Então, retrovisor do meio, retrovisor do lado e o ponto cego. Se você for virar para a esquerda, né? Certo. Então, nós temos essa segunda placa, que se você olhar aqui na imagem, tem a placa de pare e embaixo tem mais uma plaquinha. Qual a diferença entre elas? Essa segunda placa, todo mundo tem que parar. Então, se é um cruzamento, se chegaram vários carros, 4 carros ao mesmo tempo, os 4 vão parar. Uhum. Só que o que vai definir quem vai é a ordem de chegada. Então, se eu cheguei aqui primeiro, esse cara chegou aqui, esse chegou e esse chegou, vai ser a ordem de chegada, que é quem chegou primeiro, vai primeiro. Então, para essa placa, como que funciona? Novamente, você está vindo, igual vocês estão vendo aqui no vídeo, você está vindo, na placa, na linha da placa, você vai parar completamente, fazer a visualização. Mesmo que não exista ninguém na rua, não tem nenhum cachorrinho na rua, você vai fazer esse movimento. Viu que não tem pedestre? Só que qual que é a diferença da primeira? Na primeira, você iria novamente até a esquina, porque como a preferência é do outro, você vai até a esquina, para de novo para ver se você pode ir. Nessa daqui não precisa, porque da onde você para, você já consegue visualizar os outros ângulos. Se tem outros carros. Então, se você chegou e não tem nenhum carro, é você. Ou se você chegou, parou para ver o pedestre e depois chegou um outro carro, você chegou primeiro, a preferência é sua. Então, você precisa parar só uma vez, que é pro pedestre. Se você chegou, parou, já tinha um carro, enquanto você está vendo o pedestre, ele já sabe que é a vez dele. E ele vai, depois é você vai. Eu faço muito ligação uma coisa com a outra para poder aprender as coisas. Então, eu aprendi assim, uma placa, 2 paradas. 2 placas, 1 parada. Entendeu? Então, agora vamos para a última dica, que é a parte de estacionar. Depois de você fez toda a prova, seguiu todas as dicas, parou nos pares certinho, fez o ponto cego, não esqueceu da seta, você retorna para o saque e lá você vai fazer
o que seria a nossa baliza. Só que aqui normalmente não se faz baliza. Você faz essa prova de estacionamento, que aqui normalmente é de ré. Então você vem com o carro e estaciona de ré. E a Bruna vai mostrar. Então, se você está indo com o carro assim, ela vai falar assim, para a direita aqui do lado desse carro. Então, sempre vai ter um carro do lado. Então, você vai passar a vaga que você vai estacionar. Imagina que a vaga é aqui. Você vai contar 3 faixas. Uma do lado da esquerda, da onde você vai estacionar. A próxima e a próxima. Chegando nessa terceira faixa, você vai olhar para a esquerda, dar seta já para a direita, que é onde você vai estacionar, virar todo o volante para a direita. Direito, dirige muito. Direita, e aí você vai dar ré. Nesse momento que você vai... Que é a grande diferença do Brasil. Normalmente, no Brasil, quando eu dava ré, eu usava os retrovisores. Aqui não. Aqui na prova você é obrigado a colocar a mãozinha aqui no banco e realmente olhar para trás para ver o que você está fazendo. Na verdade, é o banco aqui, né? Porque eu estou dirigindo, ele tá de passageiro. Então, você coloca, a mulher que nos ensinou, ela falou que é legal colocar o braço para você lembrar que tem que virar para trás. Então, nisso, a gente quando começou a treinar, eu olhava assim, a gente costuma normalmente olhar pelo retrovisor, né? Se tá pegando no outro carro do lado ou não. Então, o Carlos falava assim, não, mas olha pro retrovisor, faz... Sabe aquela... Olha para trás e dá só essa olhadinha com esse olho aqui no retrovisor, né? Eu falei, então tá bom, vai dar certo. O que a minha instrutora fez? Ficou bem olhando. Ela virou bem de assim para mim. Então foi bem difícil, mas assim, aí eu fui tentando. Aí eu olhei para o lado esquerdo para ver se estava vindo algum carro, engatei a ré e fui indo. Só que não teve jeito, eu tive que dar uma olhadinha no retrovisor. Então vai olhando para trás, que eu não enxergo nada atrás, mas e olhando no retrovisor. Aí eu estacionei, ficou um pouco torto, eu perguntei, eu posso arrumar? Ela falou, pode. Daí eu fui para frente, olhei para trás de novo, fiz os movimentos e fui para trás. E aí foi a hora que eu desliguei o carro, tudo certinho, e aí faz o ponto de interrogação ao contrário. E o único detalhe que a hora que a gente saiu do carro, ela falou, olha, o seu volante ficou torto, que o pneu ficou torto. Então, sempre lembrar de deixar o volante retinho para poder finalizar com sucesso. Se você gostou desse vídeo e achou que essas informações foram úteis para você, dá um like aqui pra gente para nos ajudar no nosso canal. E também compartilhe com seus amigos que estão aqui em Quebec para que eles possam fazer a prova e passar. E também, se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva agora. Clique no sininho para ativar as notificações. Bom, galera, então é isso. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Novamente, provavelmente mudou um pouquinho. Eu sei que tem amigos meus que já fizeram a prova por causa do Covid. Pela parte de não ter tempo para fazer a prova, agora tem tempo, eles diminuíram o número de questão, mas isso foi por causa do Covid. Então, talvez mude e volte a ser como era antes. Então, esse vídeo foi baseado na nossa experiência. Se você gostou, novamente, não esqueça de dar o joinha, passa aí para alguém que está tentando tirar a carta também, que talvez possa ajudar essa pessoa a passar na prova com sucesso. É isso aí, gente. Muito obrigada por ter ficado até o fim com a gente. Um beijo. Até o próximo... agora a gente tem que falar em francês no final do vídeo. Au revoir. Tchau. Tchau.